Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Jornada de Volta para Casa. Hoje a gente vai ver a lição 117 de Um Curso em Milagres, as revisões da lição 103 e 104. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também ao nosso canal Despertar do Ser, onde a gente está fazendo uma lição por dia, uma lição de Um Curso em Milagres, pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, um dos maiores professores de Um Curso em Milagres. E Um Curso em Milagres é um livro espiritual que nos ajuda a nos desfazer da identificação com o ego, para que a gente volte à nossa ciência do ser que a gente é, em unicidade com Deus e com todos. Certo, meus queridos? É sempre importante a gente fazer aquela respiração mais profunda para acalmar os pensamentos, para que a gente possa realmente entregar ao Espírito Santo e a Jesus a nossa disponibilidade de aprender, entregar toda a nossa maior capacidade de aprendizado, para que a gente mantenha por mais tempo na nossa mente tudo que a gente vai aprender aqui. A gente estabelece a meta da paz para que tudo que a gente for aprender aqui hoje sirva de propósito para a vontade de Deus, que sejam para os propósitos do Espírito Santo para nós. É importante a gente fazer essa paradinha inicial. Pode parecer repetitiva para quem está sempre aqui, mas é muito importante a gente fazer essa parada, porque a gente muitas vezes chega aqui com a mente muito barulhenta, a gente não chega realmente entregue, com sinceridade, com honestidade, com calma, com clareza, para absorver da melhor maneira possível cada palavra que Jesus nos entrega aqui nesse curso. Às vezes eu chego mais afobada, às vezes eu chego mais agitada, às vezes eu chego mais calma, porque na forma mesmo a gente não se desfaz do ego, né? Daquela coisa da personalidade da pessoa. Por isso a importância de eu chegar aqui e entregar para Jesus e o Espírito Santo a varinha, o giz, entregar a sala de aula para eles. Na verdade, a gente ia até eles e ia até a sala de aula deles e não chamar eles para nossa sala de aula, né? Então é bem importante essa entrega inicial, para que a gente realmente se conecte com a nossa mente certa. E as palavras de hoje, das lições de hoje, me fizeram ficar nessa vontade de silenciar, sabe? Vocês vão ver por quê. Então, fecha os olhos aí, se entrega a Jesus, se entrega ao Espírito Santo. Vá até a sua mente certa, a nossa mente certa, que está unida, e absorva o máximo com toda a tua capacidade de entregar, para sentir as palavras que Jesus nos ensina na lição de hoje, mais uma vez, porque a gente já está revendo. Então, essa lição 103, Jesus está dizendo que Deus, sendo amor, é também felicidade, e que a felicidade é um atributo do amor e que não pode estar à parte dele. A felicidade não pode estar à parte do amor, que é o que Deus é e que é o que nós somos.
nem pode ser experimentada, a felicidade não pode ser experimentada onde o amor não existe. E o amor só existe na nossa mente certa. No ego não existe amor. O amor não tem limites, estando em todos os lugares. Porque a nossa mente certa está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Portanto, a alegria também está em todo lugar. Mas a mente pode negar aquela parte da nossa mente que está ligada, identificada com o ego. Essa mente pode negar que isso é assim, acreditando que há brechas no amor, nas quais o pecado pode entrar trazendo dor ao invés de alegria. Mas que mente pode acreditar que há brechas no amor? A mente que está identificada com o sistema de pensamento do ego. Essa estranha crença quer limitar a felicidade, redefinindo o amor como algo limitado e introduzindo uma oposição naquilo que não tem limites nem opostos. Assim, o medo é associado ao amor. Quem nunca pensou, eu amo, por isso eu tenho medo de pontinhos, infinitas historinhas que o ego conta. Eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu amo meu trabalho, eu amo minha casa. Por isso eu tenho medo de perder. Então, assim o medo é associado ao amor e aos seus resultados, o resultado do medo vem a ser a herança de mentes que pensam ser real o que tem feito. Essas imagens que a gente tem feito de medo, na verdade não tem nenhuma realidade. Dão testemunho do medo de Deus, esquecendo que, sendo amor, Deus tem que ser alegria. Então hoje a gente vai tentar trazer esse erro básico à verdade, ensinando a nós mesmos nos ensinando. Deus, sendo amor, é também felicidade. Temer Deus é ter medo da alegria. Então a gente vai praticar na revisão da lição 103 hoje, ensinando a nós mesmos. Deus, sendo amor, é também felicidade. Porque, mais uma vez, a felicidade é um atributo do amor. Que eu me lembre que amor é felicidade e nada mais traz alegria. Então escolho não receber nenhum substituto para o amor, nenhum medo. E se a gente está no medo, a gente só precisa entregar para Jesus, entregar para o Espírito Santo, dizendo: eu devo ter escolhido errado, porque eu estou acreditando no medo, nas imagens do medo. E a gente vai então para a lição 104, que diz: eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. Então, Jesus diz que o pensamento, que a ideia de hoje, continua com o pensamento de que a alegria e a paz não são apenas sonhos vãos.
A alegria e a paz são o teu direito devido ao que és. Elas vêm de Deus, que não pode falhar em te dar o que é a vontade dele te dar. No entanto, é preciso que haja um lugar que tenha sido aprontado, preparado para receber as dádivas de Deus. Elas não são bem-vindas com contentamento pela mente que, ao invés disso, recebeu para substituí-las as dádivas que ela mesma fez, onde as dádivas de Deus devem estar. Mais uma vez, a mente que não dá boas-vindas com contentamento para a paz e para a alegria, é a mente que está substituindo o amor e a felicidade de Deus pelo que o ego acredita ser alegria, felicidade e paz. Mas que, no entanto, é totalmente o oposto da verdade. O que o ego nos diz que é felicidade, alegria, contentamento, não tem significado nenhum e é algo totalmente distorcido. Por isso que não duram. Então hoje queremos remover todas as dádivas autofabricadas, as dádivas feitas pelo ego, que não tem significado, e colocamos sobre o altar santo onde as dádivas de Deus devem estar. Lembra que eu sempre conto para vocês que eu faço esse exercício de que Jesus aqui fala em dádivas. O que são as dádivas? Todo medo, todo ressentimento, toda mágoa, inveja, enfim, todo o caos da nossa mente, todas aquelas coisas que às vezes a gente tem vergonha de assumir que sente. E aí a gente pega todos esses sentimentos, todas essas emoções e coloca dentro de um grande saco. E a gente vai ao encontro de Jesus, a gente pega a mão dele. Você pode fechar os olhos e imaginar o caminho mais belo, o caminho mais lindo. Um campo cheio de flores, de mãos dadas com Jesus e com seu sacão cheio de dádivas autofabricadas pelo ego, mas que são todas essas coisas que nos colocam num lugar onde parece que a gente perdeu a paz. Tudo: ódio, fúria, medo, rancor, ansiedade, depressão, desconfiança, vitimismo, tudo. Coloca dentro desse saco e vai a passos firmes e largos junto com Jesus para chegar nesse altar santo. E aí a gente coloca esse saco nesse altar santo todo iluminado, porque nesse altar santo do Espírito Santo ele faz a troca dessas dádivas ilusórias e que nos deixam fora do lugar de paz, nos faz acreditar que a gente pode ter perdido a paz. E ele substitui pelas dádivas de Deus, que é onde elas estão. E as dádivas de Deus que são nossas, na verdade. Essas dádivas que são trocadas são as nossas dádivas reais. Essas dádivas que a gente colocou no altar do Espírito Santo são todas imagens, assim como a gente estava vendo na lição 103. Agora eu não sei aqui, ó, gente. Assim, o medo é associado ao amor e os seus resultados vêm a ser a herança da mente que pensa ser real o que tem feito. Então, essas imagens de medo, que na verdade não tem nenhuma realidade, são testemunhos do medo de Deus. Então, são imagens, não são reais. Essas imagens a gente coloca todas dentro desse saco. Essas imagens que a gente
percebe como sentimentos e emoções. E todas as imagens que a gente acha que aconteceu, que alguém fez mal para mim, ou que eu fiz mal para alguém, e aí vem a culpa. Então tudo isso são imagens. Essas imagens a gente entrega no altar do Espírito Santo para que sejam substituídas pelas nossas verdadeiras dádivas. Então são as dádivas de Deus, são as dádivas que herdamos antes que o tempo fosse e que ainda serão nossas quando o tempo tiver passado para a eternidade. Suas são as dádivas de Deus, né? Que estão dentro de nós, estão na nossa mente certa, pois são intemporais e não precisamos esperar para tê-las. É num instante santo, esse instante em que a gente vai e entrega essas falsas imagens no altar do Espírito Santo. É no momento da entrega, é instantâneo, mas a gente precisa entregar. Então Jesus diz aqui, a gente não precisa esperar para ter essas dádivas. Elas já estão na nossa mente certa. Elas pertencem a nós no dia de hoje. Então, portanto, escolhemos tê-las agora, sabendo que ao escolhê-las no lugar daquelas imagens que fizemos, estamos apenas unindo a nossa vontade à vontade de Deus e reconhecendo que a mesma é uma só. A vontade de Deus e a nossa são a mesma. Os nossos períodos de prática, ele pede para a gente ensinar a nós mesmos essas ideias que eu vou falar agora. Então, Jesus pede que a gente deixe de lado os conflitos do mundo que oferecem outras dádivas e outras metas feitas de ilusão, testemunhadas por elas e só buscadas num mundo de sonhos. Deixamos tudo isso de lado e buscamos em vez disso o que é verdadeiramente nosso, à medida que pedimos para reconhecer o que Deus nos deu. Me ajude, Espírito Santo, a reconhecer as dádivas que são minhas, que Deus me deu, que estão aqui agora. Me ajude, Espírito Santo, a reconhecê-las e tomar para mim mesmo e para os meus irmãos. E então a gente diz: eu busco apenas o que pertence a mim, na verdade, somente as dádivas de Deus para mim. O amor é minha herança e com ele a alegria. Essas são as dádivas que meu Pai me deu. Eu quero aceitar tudo que é meu, na verdade. E se eu ainda não aceito totalmente, não é necessário aceitar totalmente. Porque o Espírito Santo só pede uma pequena disponibilidade, uma pequena vontade, e o resto ele faz por nós. Ele está pronto a qualquer sinal que a gente dê a ele. Então, se a gente não se sente capaz de aceitar as dádivas de Deus, a gente não se sente capaz de reconhecer quais são as dádivas de Deus para nós, não tem importância desde que a gente queira reconhecer, desde que a gente queira aceitar. Então a gente pede ajuda ao Espírito Santo, pede ajuda a Jesus para que a gente reconheça essas dádivas e para que a gente escolha aceitar hoje, agora. A gente não sabe como, a gente não tem certeza da nossa total disponibilidade, mas a gente quer aceitar, a gente quer reconhecer. E é só isso que o Espírito Santo pede para nós.
É só isso. E a gente pede não só para nós, como para todos os nossos irmãos, porque, como eu vi hoje no capítulo 18, nas aulas do capítulo 18 do livro texto, na verdade, todos somos personagens projetados pela mesma mente. Então, você é só um outro personagem da minha própria mente. É uma mente só projetando bilhões de personagens. Então, você só é um outro personagem de mim mesmo. Então, eu peço, aceito, recebo e reconheço as dádivas de Deus para nós todos, porque somos a mesma mente. E era isso a lição de hoje, meus queridos, bem curtinha, mas que pede que a gente reflita, entre em silêncio, se conecte com o Espírito Santo e com Jesus e peça a eles ajuda, sim, nesse sentido que eu falei, que a gente não se sente pronto para tudo que Jesus ensina que é a nossa herança. A gente não se sente pronto para reconhecer toda essa herança, para assumir toda essa herança, mas desde que a gente queira aceitar, assumir, reconhecer, o resto o Espírito Santo faz por nós. Tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau.